trabalho sobre políticas públicas. Meu nome é Fábio Gomes, aqui da Câmara dos Deputados, do professor do CEFOR. Nós estamos programados para termos 3 apresentações. Uma, análise dos projetos de lei ordinária relacionados à vigilância sanitária em tramitação na Câmara dos Deputados, por Edilene Macedo Lima. O segundo trabalho, interações entre o Legislativo e o Executivo Federal na definição das políticas públicas, por Nívia Flauzino Vitolo. O terceiro, produção legislativa no campo da política pública de meio ambiente, por Beatriz Brasil da Silva Monteiro, né, que é a apresentadora, e também tem as coautoras, né? Maria Dolores Lima da Silva e Eugênia Rosa Cabral. Então, como nós temos menos trabalhos que outras sessões, nós vamos ter apresentações por um período de 15 minutos e após o período de discussão, que pelas regras são pelo menos uns 30 minutos. A Edilene não chegou ainda, seria a primeira, então vamos passar para a segunda na lista, que é a Nívia. Aqui, assim. Boa tarde, pessoal. Meu trabalho é sobre as interações, né, entre o Legislativo e o Executivo Federal na definição de políticas públicas. Vou fazer um recorte sobre as políticas de saúde. Eu sou aluna aqui do curso de mestrado e sou orientada pelo professor Fábio Gomes. Como vou falar entre a relação entre os poderes, eu acho importante trazer aqui o entendimento, né, a evolução do entendimento acerca de como funciona o presidencialismo multipartidário do Brasil. Nós temos, então, aí 2 diagnósticos, né, um diagnóstico inicial muito pessimista, que os cientistas políticos previam que esse nosso sistema eleitoral proporcional de lista aberta criava uma fragmentação partidária muito grande. Isso aliado ao presidencialismo, né, em que há independência entre os poderes, com o federalismo robusto, em que você tem diferentes níveis, né, de governo com poder, com independência também, no federalismo. Isso também aliado a uma política orçamentária em que os parlamentares buscam recursos para os seus redutos eleitorais. Tudo isso junto levava uma atuação bastante individualista por parte dos parlamentares. Isso acabava gerando disfuncionalidades e dificuldade para a governabilidade. A partir de 94, os cientistas começaram a ter uma visão mais otimista do nosso presidencialismo. Isso porque, em 94, houve a introdução do Plano Real e, em 95, com a assunção de FHC, várias políticas importantes foram aprovadas. Então, os cientistas começaram a perceber que há instituições que contornam as disfunções do nosso presidencialismo, né? Como o poder de agenda presidencial, que é a possibilidade que o presidente tem de emitir medidas provisórias e de requerer urgência constitucional. Isso aliado à centralização também das deliberações na mão dos líderes partidários, isso acabava reduzindo o número de atores no processo decisório, e isso também com a exigência de maiorias folgadas para emendar a Constituição, isso facilitava o domínio ali do processo legislativo pelo Executivo. Tanto é que a conclusão desses otimistas, desses cientistas políticos otimistas, era de que o poder legislativo era um poder simplesmente reativo, e que o Executivo comandava a agenda decisória. Atualmente, o entendimento que se tem não é nem tão pessimista e nem tão otimista, né? O presidencialismo de coalizão, que é como o nosso presidencialismo multipartidário é chamado, ele é concebido de uma forma, né, de uma forma ampla, ele é compreendido como uma forma ampla e abstrata, e em que diferentes estratégias e alianças lideradas pelo Executivo levam à aprovação
em diferentes níveis das políticas públicas e com participação, sim, do legislativo. Vários estudos recentes têm demonstrado uma participação muito grande do legislativo no processo. Um estudo muito recente e muito importante, que até vai orientar meus trabalhos aqui, é o do cientista Ciro Almeida, né? Ele acabou de defender a tese de doutorado dele agora em 2018, ele mostra mudanças legislativas muito importantes a partir dos governos do PT, a partir de 2003. A gente vê aqui pelo gráfico que, até 2003, havia uma dominância do executivo, ou seja, havia mais propostas aprovadas do executivo, aqui são as propostas do presidente, são essas daqui, e as do legislativo são essas daqui, Congresso Nacional. Então, antes havia mais propostas aprovadas do presidente do que do Congresso Nacional. A partir de 2003, houve uma inversão, havendo, então, uma dominância do legislativo. Há mais propostas aprovadas pelo legislativo do que pelo executivo. Ele chamou isso de dominância do legislativo, e, nesse estudo de doutorado dele, ele encontrou como causas disso a redução da polarização entre coalizão e oposição no governo do PT, isso porque a coalizão no governo do PT ela tem maior heterogeneidade ideológica, então não havia tanto conflito entre base e oposição. Isso facilitou ali a cooperação na aprovação das propostas dos parlamentares. Ele constatou também, isso tudo por teste quantitativo, que houve uma diminuição do perfil localista dos parlamentares. Isso porque ele verificou quantitativamente que a votação dos parlamentares deixou de ser concentrada em locais e passou a ser mais difusa nos estados. Bom, com base nessa teoria, eu tenho que o objetivo do meu trabalho é, com base nesse aumento de dominância aí do legislativo, eu quero, então, identificar os tipos de interação entre os poderes na produção de políticas públicas no período de 2011 a 2014, que é um período também do governo PT, é o primeiro mandato do governo Dilma. Quero identificar se houve liderança de um poder sobre outro, cooperação entre os poderes, ou impasse, que seriam situações de conflito. A metodologia, né, utilizada foi uma análise quantitativa das proposições apresentadas na Câmara, no primeiro mandato do governo Dilma, e eu fiz, como a minha metodologia é adaptada da metodologia utilizada pelo professor Fábio Gomes na tese de doutorado dele, eu faço, então, também uma análise comparativa com os dados que ele obteve. E essa análise ela vai se basear em indicadores calculados por cada via. Pela via ordinária, que são a via dos PLs, medidas provisórias e PLNs, via complementar dos PLPs e constitucional das PECs. Que indicadores são esses? Taxas de dominância e de sucesso dos atores, tempos médios de tramitação e taxas de vetos totais. À medida que eu for passando por cada um deles, eu vou explicar melhor. E, a partir desses indicadores, então, eu vou tentar identificar alguns tipos de interação entre os poderes. Para eu saber o que é política de saúde e o que não é, nós fizemos a classificação das proposições conforme metodologia definida pelo grupo de pesquisa e extensão de que participo, que é o GPS Saúde. Bom, então, o primeiro indicador aqui calculado é o de taxa de sucesso. O que é o sucesso? É a proporção entre o que um autor aprovou em relação ao que ele apresentou. Então, sucesso é a porcentagem do que eu consigo aprovar em relação ao que eu apresentei. Tá? A gente vê aqui que, para as políticas em geral, no período de 99 a 2006, foi o período estudado pelo professor Fábio Gomes, havia uma variação inversa em relação à via hierárquica, ou seja, o executivo, né, o sucesso do executivo era inversamente proporcional à via hierárquica. Ele conseguia aprovar menos na via constitucional, um pouco mais na via complementar e mais na via ordinária. Isto é compreensível pelo fato de que, na via ordinária, o presidente tem poder de agenda, né? Edição de medidas provisórias, requerimentos de urgência, então, isso facilita a vida do executivo. Mas aqui, no período em que eu estudei, Dilma I, essa variação inversa, inversamente proporcional ao nível hierárquico não foi mantida.
A gente teve aqui uma surpreendente atuação do Executivo na via constitucional. Mesmo ele não tendo esse poder de agenda na via constitucional, ele conseguiu aprovar 100% das PECs apresentadas. E uma pequena diminuição do sucesso nas vias complementar e ordinária. Vou passar aqui para as políticas de saúde, antes de falar desses todos os autores aqui. Na política de saúde, aconteceu um evento também interessante, em que, no período do primeiro mandato do governo Dilma, não houve nenhuma apresentação, o Executivo não apresentou sequer uma proposta de emenda constitucional e nem de PLP na área de saúde. Então, só podemos avaliar aqui o sucesso na área, na via ordinária, em que houve uma pequena redução aqui também do sucesso na via ordinária. Eu coloquei aqui todos os autores. O que é o sucesso de todos os autores? Seria o total de propostas aprovadas em relação ao total de apresentadas, independentemente do autor. Então, eu considero aqui todas as propostas dos senadores, dos deputados, e foi calculada aqui a taxa de sucesso para todos os autores. Isso aqui é só para a gente ver a diferença, né? Que o Executivo, comparativamente a todos os autores, tem uma taxa de sucesso ainda bastante elevada, tanto para as políticas em geral, como para a política em saúde, no caso da via ordinária, né, que a gente pode comparar, porque não houve iniciativa do presidente nas outras vias. O segundo indicador é a taxa de dominância, que seria a proporção entre o que o autor conseguiu aprovar, e o total de normas aprovadas. Então, o sucesso é o que eu aprovo em relação ao que eu apresento. A dominância é o que eu aprovo em relação ao total aprovado. Tá? E aqui, sim, também o professor tinha identificado, no período de 99 a 2006, uma variação inversamente proporcional ao nível hierárquico da via. Também uma dominância menor na via constitucional, seguida da complementar, e uma dominância maior na via ordinária. Esse padrão foi mantido aqui no período Dilma I, todavia, com valores bem mais reduzidos de dominância. Isso tem coerência com os resultados obtidos por Assir Almeida, né, que revelam uma diminuição da dominância do Executivo nos governos petistas. Então, a gente vê aqui que, na via constitucional, a dominância do Executivo foi de apenas 15,4%. Né, e ele conseguiu ainda manter uma dominância maior que 50% na via ordinária. E isso por conta das MPs e dos PLNs, porque, se considerarmos só os PLs, a dominância do Executivo é de somente 17%. Para as políticas de saúde, como também não houve apresentação nessas duas vias, a gente não vai ter dados. E aqui a gente tem um dado importante, porque houve um aumento da dominância do Executivo na área de saúde. Então, aquela redução de dominância que era esperada para as políticas em geral, a política de saúde não acompanhou a redução de dominância aqui na via ordinária, no caso das políticas de saúde. Então, colocamos aqui também os dados de dominância da coalizão. O que seria isso? Quanto toda a coalizão conseguiu aprovar. Eu englobo aqui, então, as aprovações, tanto do Executivo como dos parlamentares da base do governo. E professor Gomes conseguiu comprovar que, considerando toda a coalizão, os níveis de dominância eram bastante altos, e isso também se manteve para o período Dilma I. Então, não podemos afirmar que o Executivo sozinho tem uma elevada dominância, mas, considerando a coalizão, sim, há uma grande dominância de toda a coalizão. No caso da saúde, não podemos dizer o mesmo. Por quê? Os números são muito pequenos também. Nesse período, no primeiro mandato do governo Dilma, houve apenas uma lei complementar aprovada, e ela é de autoria da comissão mista. Então, ela não é de autoria nem da base, nem da oposição. Então, não tivemos dominância zero da coalizão nesse período, e de duas PECs aprovadas, uma era da oposição e uma da coalizão. Então, a gente só teve 50% de dominância da coalizão aqui na política de saúde. Acho que é isso.
terceiro parâmetro, o terceiro indicador calculado foi o de tempo médio de tramitação, calculado em dias. O que é isso? O tempo de tramitação é o período entre a apresentação da proposta e a sua aprovação, conversão em norma, né? Seja em lei, seja em emenda constitucional, seja em lei complementar. A gente verifica aqui, nessa primeira parte da tabela, eu tenho os tempos de tramitação das propostas dos deputados e senadores, tanto para as políticas em geral como para as políticas de saúde. E aqui nessa segunda parte da tabela, eu tenho os dados de tempo de tramitação do executivo e da coalizão como um todo. A gente pode observar que os tempos de tramitação aqui, mesmo que não sejam os de medida provisória de PLN, que a gente sabe que são tempos reduzidos, mesmo e até constitucionalmente determinados, né? Até para a via constitucional e complementar, os tempos de tramitação das propostas do executivo são bem inferiores aos tempos de tramitação das propostas dos outros autores. Tá? E a coalizão vem em segundo lugar. Se a gente considera as propostas do executivo somadas às da base de apoio, os seus tempos de tramitação ainda são inferiores aos dos deputados e senadores em geral. No caso da saúde, a gente percebe também um bom desempenho dos senadores, principalmente na via constitucional, que foi inferior ao tempo aqui obtido pela coalizão na política de saúde. Ok? Mas também seguimos aqui na política de saúde com menores tempos de tramitação para as políticas propostas pelo Executivo. Nosso último indicador aqui é o da taxa de vetos totais, que indicaria impasses, né, entre os poderes. A gente tem que, relativamente ao período analisado pelo professor, de 99 a 2006, houve um aumento da taxa de vetos totais aqui na via complementar. Essas aqui são as vias, são as proposições sujeitas a vetos, né? Então, na via complementar, houve aumento da taxa de vetos totais do governo Dilma I para o período 99 a 2006, e houve aumento também na via complementar no caso dos vetos totais, no caso das políticas de saúde. No caso dos PLs, a taxa de vetos se manteve constante, e no caso da política de saúde também houve aumento. Aqui, como houve apenas uma MP vetada totalmente nesse período e apenas um PLN vetado aqui, também não é muito representativo para a gente fazer uma análise de aumento ou não. Só podemos, então, temos esses dados, né, de que há uma tendência de aumentos de vetos totais, principalmente na via complementar. Então, com base nesses resultados, a gente, em relação às políticas em geral, a gente verificou, então, uma redução mesmo da taxa de dominância do Executivo, em consonância com os dados obtidos por Acir Almeida, né? E isso indica, então, uma maior participação do Legislativo nesse período Dilma I, primeiro mandato do governo Dilma, está errado ali. Verificamos também para as políticas em geral uma dominância da coalizão. Então, houve uma redução da dominância e, inclusive, somente na via ordinária que o Executivo conseguiu superar a margem de 50%. Ou seja, nas outras vias, o Legislativo produz mais do que o Executivo. Todavia, houve, sim, uma dominância da coalizão em todas as vias legislativas, o que, então, nos leva à conclusão de que houve uma liderança da coalizão. O Executivo apresentou maiores taxas de sucesso e menores tempos de tramitação do que os demais atores. Então, isso indica que o governo, que apesar do Legislativo estar produzindo, o Executivo consegue aprovar suas propostas. Então, o que garantiu a governabilidade aí nesse período. E o aumento da taxa de vetos, principalmente no caso dos PLPs, indica um aumento da situação de conflito, e a gente caracteriza, então, essa situação como uma situação de impasse entre os poderes. No caso das políticas de saúde, como de 2011 a 2014, que é o primeiro mandato do governo Dilma, não houve atuação do Executivo nas vias complementar e constitucional, nós aí precisamos nos aprofundar mais nesse aspecto para saber o motivo disso, né? Porque
Uma importante PEC foi apresentada nesse período, que é a PEC 358, que é do orçamento impositivo, que acabou definindo o piso da saúde, e só que essa PEC, incrivelmente, não é de iniciativa do Executivo, é de iniciativa do Legislativo e de um parlamentar da oposição. Então, isso aqui vai ser objeto do estudo de caso no meu mestrado. Precisamos entender melhor, não dá ainda para tirar conclusões acerca dos mecanismos, né, e da atuação do governo nesse processo. Então, a gente poderia supor que nessas vias em que não houve a ação do Executivo, né, na via constitucional e complementar, a gente pode supor que houve uma dominância integral do Legislativo nessas vias. Não podemos constatar nem mesmo dominância da coalizão, no caso das políticas de saúde. Estamos falando aqui das políticas de saúde, né? Então, não dá para definir, né, não dá para... Eu coloquei várias interrogações aqui, porque não dá para a gente afirmar que houve uma liderança do Legislativo, porque isso precisa ser melhor estudado, porque apesar da proposta ter sido de iniciativa do Legislativo, nós não sabemos a influência do governo aí nessas aprovações. Mas houve, de todo modo, uma dominância do Executivo e da coalizão na via ordinária, que foi a via em que o Executivo participou. Então, a gente caracteriza aí a interação como uma interação de liderança do Executivo e da coalizão nessa via ordinária. O Executivo apresentou da mesma forma que para as políticas em geral, no caso das políticas de saúde, o Executivo apresentou maiores taxas de sucesso e menores tempos de tramitação, o que indica, então, também que o Executivo comandou e coordenou a agenda da saúde nesse período. Houve um aumento da taxa de vetos totais no caso dos PLs e PLPs para as políticas de saúde, então, que caracterizou uma situação de impasse nesse período. São essas minhas conclusões. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Beatriz. Por favor, Beatriz. Bom, primeiramente, boa tarde. O meu nome é Beatriz Brasil e eu vou falar sobre a produção legislativa no campo de política pública de meio ambiente. Bom, a nossa pesquisa faz parte de um trabalho realizado no projeto de extensão Observatório de Instituições e Políticas Públicas nos Estados da Região Norte, que tem como coordenadora a professora doutora Eugênia Rosa Cabral e como orientadora a professora doutora Maria Dolores Lima Silva, que são do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Pará, da qual eu faço parte como estudante de graduação do curso de Ciências Sociais. Bom, o papel da nossa pesquisa, do nosso projeto, é compreender qual é o papel dos deputados federais da região norte na criação de legislação sobre o meio ambiente, no caso, PLs. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Por isso que, para ter a preservação desses recursos, são necessárias políticas públicas que assegurem, além da preservação do recurso natural, condições dignas da sua população. Porque, apesar dos recursos naturais, a Amazônia não é só isso, a Amazônia também é a sua população. São indígenas, são quilombolas, são povos ribeirinhos que habitam a floresta. Então, políticas ambientais não são só para a floresta, são também para o seu povo. Bom, o nosso objetivo geral é fazer um índice de desempenho dos deputados federais dos 7 estados da região norte, que são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Esse índice de desempenho a gente desenvolve através do portal da Câmara dos Deputados, acessando o site, entrando em produção legislativa,
separando pelo assunto meio ambiente e verificando por estado qual é a produção desses deputados. O nosso objetivo específico é o que está acontecendo aqui e agora, que é o debate na comunidade acadêmica ou não acerca dessa temática. Bom, nós temos como resultados nessa tabela, primeiro separada pelos estados, como aqui já foi dito, os 7 estados da região norte, o número de deputados que compõem a bancada federal de cada estado. Como vocês podem ver, a maioria dos estados da região norte possuem 8 deputados federais, sendo que essa composição de 8 deputados federais é porque existe uma lei que proíbe que seja menos que isso de representação. Então, existe uma hiperrepresentação de estados, por exemplo, como Roraima, que não deveria ter, teoricamente, 8 deputados. E a maior bancada, como vocês podem ver, é do estado do Pará, do estado onde eu moro. Essa produção que a gente analisa do período de 1999 a 2017 e foram divididos por períodos. Esses períodos correspondem aos mandatos desses deputados. Então, nesse espaço onde tem períodos e estado, essa relação, são o número de PLs aprovadas pelos deputados federais da região norte, em relação ao meio ambiente, lógico. Para melhor exemplificar como está essa produção sobre o meio ambiente desses deputados, nós fizemos esse gráfico para melhor mostrar para vocês, em que os períodos estão logo abaixo e essas barras são divididas por cores e essas cores representam cada um dos estados. Como vocês podem observar, o estado do Pará, que é a coluna marrom, é o que possui maior produção em relação ao meio ambiente, seguido pelo estado do Amazonas, que corresponde à cor laranja. Como vocês podem ver também, no período de 2007 a 2010, houve, no segundo mandato, né, do governo Lula, houve um aumento nessa produção e vários picos de produção nesse período. Mais à frente, eu vou levantar e discutir com vocês a hipótese do porquê desses picos de produção. E antes de passar esse gráfico, eu gostaria de frisar também que em amarelo é o estado de Roraima, e Roraima foi o estado que menor produziu PLs sobre o meio ambiente. Apesar do estado do Amapá, no período de 1999 a 2002, não ter produzido nada, o Roraima ainda foi o estado que menos produziu. Bom, discutimos em relação ao como se dava essa produção e o porquê de produzir PL sobre o meio ambiente e resolvemos achar uma variável de explicação para isso. E a gente resolveu usar como variável os partidos políticos. Muitos deputados propõem e votam de acordo com as PLs sob orientação do seu partido político. E por isso resolvemos e achamos importante colocar como é formada nesse período de 1999 a 2017, a bancada desses 7 estados. Como vocês podem perceber nessa tabela feita que é do estado do Acre, o PT e o PMDB são os partidos que nunca zeraram, que sempre tiveram no mínimo um representante na bancada federal, no estado do Acre, tendo o PT como o partido mais forte dentro desse estado. Em relação ao Amapá, a gente percebe que o PTB é o estado que, o PSB é o estado que possui uma constância, sempre elegendo um deputado nesse universo de 8, mas que, apesar disso, os outros partidos têm períodos em que eles não conseguem eleger um deputado. Em relação à bancada do Amazonas, a gente consegue perceber também esse mesmo problema que foi apresentado no Amapá, de ter períodos em que os partidos não conseguem apresentar nenhum deputado, mas o PFL foi o partido que mais se destacou nesse começo, conseguindo eleger pelo menos 4 deputados no período de 1999 a 2002. O Pará é uma situação curiosa, porque por ser o estado que tem a maior bancada e o que mais aprovou PLs,
a gente percebe que existem 3 grandes partidos que nunca zeraram e que sempre estão fazendo parte de mais de 50% da bancada do Pará, apesar de ser 17. Ou seja, esses 3 partidos juntos, que é o PT, PMDB e PSDB, correspondem ao número de deputados, basicamente, de todas as outras bancadas dos estados. Então, pode ser que um dos motivos para essa grande produção do Pará seja o trabalho, né, desses 3 partidos. É uma hipótese. Em relação a Rondônia também, a gente percebe que o PTB é o partido que possui uma constância, mas que, apesar disso, sempre tem um período de 0 nesses outros partidos. Em Roraima, como eu disse para vocês, foi o estado que menos apresentou PLs, e como nós podemos perceber, é o estado que possui uma maior diversificação na bancada. Ou seja, em Roraima, não há uma constância de partidos, não há uma constância de ideias. Essa bancada está, a todo período, a todo mandato, está sendo renovada. Então, pode ser um dos motivos para essa baixa produção, a não continuidade desses parlamentares. O curioso do estado do Tocantins é que, no período de 2015 a 2017, ele conseguiu superar, nesse período, a produção legislativa do Pará, apesar de só ter 8 deputados. E também, o PMDB é um partido muito forte no estado, e que, nesse período de 2015 a 2017, representava 40% da sua bancada. Bom, eu trouxe algumas discussões que eu gostaria de fazer com vocês acerca desse trabalho. A primeira corresponde a esse crescimento que há, como foi mostrado naquele gráfico, a partir de 2003, há um aumento no número de propostas, e para isso nós trabalhamos com 2 hipóteses. A primeira é que, a partir de 2003, houve um contexto político favorável e os deputados se sentiram mais abertos a fazer propostas de lei sobre o meio ambiente. E a segunda diz respeito ao contexto econômico favorável. Se sabe que quando o contexto econômico está passando por algum problema, geralmente todos os esforços do país são voltados para solucionar esses problemas econômicos. E com o contexto econômico favorável, seria possível ter um novo olhar para essas outras áreas, como, por exemplo, o meio ambiente. Uma outra discussão que eu gostaria de levantar com vocês é em relação ao foco da legislação proposta. A nossa pesquisa se ateve a questões quantitativas do quanto foi produzido por cada deputado. Nós não entramos ainda no mérito do que foi produzido, o que eles estão propondo. Mas nós sabemos que existem 3 correntes teóricas que guiam essas propostas, que seria o protecionismo, o conservacionismo e o socioambientalismo. O protecionismo e o conservacionismo muitas vezes são usados como sinônimos, apesar de serem correntes teóricas totalmente diferentes. E eles dois surgem no final do século XIX, nos Estados Unidos. O protecionismo corresponde a uma corrente teórica que defende não intervir na floresta, deixar a floresta do jeito que ela está e causar menos impacto com a ação humana. Nesse caso, na década de 20, no Brasil, na década de 30, a Amazônia não foi muito olhada, a questão da floresta não foi muito olhada, foi olhado mais a questão do centro-sul e sudeste. E o conservacionismo, que é uma corrente teórica que preza por uma ação racional dentro da floresta, usar a floresta como recurso para desenvolvimento econômico. A gente consegue perceber essa corrente conservacionista nos projetos de lei, principalmente na época dos militares, na ditadura, com a abertura de estradas, com a criação de superintendências e com a criação de hidrelétricas e com esse discurso de utilizar a Amazônia para desenvolver o contexto econômico do Brasil. Na década de 80 e 90, começa a surgir uma nova corrente, que é digamos que a mais aceita atualmente, que é o socioambientalismo, que é o que eu disse no começo, é fazer políticas de meio ambiente, mas não só pensando na floresta, mas pensando nos seus povos. Ou seja, a criação de maior aumento das reservas indígenas, essas questões de políticas voltadas para os povos que habitam a floresta e a sua vegetação. Bom, em relação aos dados que foram apresentados e o que conseguimos da nossa pesquisa está bem claro.
O estado do Pará é o estado que mais apresentou projetos de leis. Um dos motivos pode ser o fato de ter a maior bancada federal do que em relação aos outros estados. E a partir de 2003 também é claro que há um aumento na produção de PL sobre o meio ambiente. E, como eu disse, pode ter sido pelo contexto econômico ou pode ter sido pelo contexto político. Os picos de produção, como eu mostrei para vocês naquele gráfico, se deram no período de 2007 a 2010. E nesse período, o governo Lula sancionou um plano de desenvolvimento para a Amazônia, desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Então, pode dizer que essa produção legislativa sobre o meio ambiente e para a Amazônia tenha vindo em função desse plano que foi aprovado pelo governo. Bom, no geral é isso. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz. Eu chamo agora a Edilene para essa apresentação. E a Edilene vai colocar aqui o seu arquivo. E eu aproveito para mencionar que a Edilene faz parte também do GPE Saúde, né? Como eu também faço parte, a Nívia. Temos várias pessoas aqui. O Marcelo, a Mônica, que está ali na plateia. Fique à vontade. Fica bom sem microfone. Boa tarde, meu nome é Edilene, eu faço parte do grupo de estudos GPE Saúde, né, que faz parte da consultoria legislativa. Sou formada sou estagiária de Ciências Sociais aqui, e o trabalho que a gente tentou desenvolver foi uma análise descritiva dos projetos de lei ordinários referente à vigilância sanitária em tramitação aqui na Câmara dos Deputados, né? O objetivo central foi apresentar as características desses projetos de leis, né, referente à vigilância sanitária em tramitação aqui na Câmara dos Deputados. Esse trabalho, essas características, ao menos o objetivo desse trabalho, ele se deu com base em dados que foram colhidos em um primeiro momento em 2017 e, posteriormente, atualizado agora com dados mais recentes de 2018, né? Especificamente ali em agosto de 2018. A metodologia foi baseada numa coleta de dados que aconteceu no dia 17/8/2018, né, de 4.284 PLs, né, utilizando uma busca textual, né, do SILEG, o SILEG, que é um mecanismo de busca, só que, como ele é mais geral, existe o SILEG extranet, né, ou internet, e o intranet, né. O que a gente utilizou foi o intranet, usando as palavras-chave saúde, hospital, medicina e doenças, né. No segundo momento também foi coletado um total de 1.946 PLs pelo SILEG intranet também, só que utilizando também o mesmo mecanismo de busca, ou seja, as palavras-chave saúde, hospital, medicina e doença, né? Só que
quer dizer, esses PLs, essa classificação se deu conforme a classificação pelo SED, né? E aí isso resultou um total de 6.230 PLs, né? E aí a gente tirou os que tinham duplicados ali, a gente conseguiu retirar 1.571, restando 4.660, que esses sim foram classificados todos com base na tipologia do GPE, que é a tipologia que a gente utiliza para classificar os PLs, né? E aí, a partir disso, é que se deu a nossa análise descritiva desses projetos de lei. Só para vocês não ficarem perdidos, a gente vai dar um panorama aqui geral do que é, né, essa tipologia do GPE Saúde. E aí, enfim, normalmente a gente costuma classificar esses projetos de lei de acordo com o conteúdo deles, né? A gente verifica se eles são classificados conforme nossa tipologia em saúdes e não saúde, ou seja, se tem ou não uma relação com a saúde em si, né? E aí, atualmente, né, a gente possui 6 temas que, na verdade, 2 macrotemas, um saúde e não saúde. Dentro do macrotema saúde, nós temos aí 6 temas, sendo que desses 5 são, de fato, da saúde, e um é classificado como demais temas não saúde, mas que tem uma referência ali com a saúde, né? E aí, dentre esses temas, nós temos assistência à saúde, que possui, dentre esse tema, 6 subtemas e 5 destaques, né? Nós temos a promoção da saúde, prevenção e controle de doenças e agravos, que é o PPC, que possui 11 subtemas e 11 destaques. Direitos e responsabilidades, que possui ali 15 subtemas e 2 destaques. Gestão de recursos, pesquisa em saúde, com 6 subtemas e 6 destaques. Demais temas relacionados à saúde, que a gente classifica como OUT. E, por fim, um tema apenas que não é associado à saúde, mas que tem uma referência ali com a saúde que a gente utiliza também, né? Dentre o segundo tema, que é o da prevenção e controle de doenças e agravos, há o subtema da vigilância sanitária, e dentre ele ainda há 3 destaques, né? Que são os medicamentos, as patentes de saúde relevantes para a saúde e o serviço de interesse à saúde, né? E foi exatamente nesse tema e subtema que a gente debruçou o trabalho. É importante salientar que daqueles 4.660 PLs, né, a gente tinha um total deles de 826 que eram classificados como não saúde, e um total de mais ou menos 3.500 classificados como saúde, né? E dentre esses 3.500 classificados como saúde, né, nós encontramos ali no tema da prevenção um total de 1.227, né? E dentre esses foi feita mais uma classificação, no caso do subtema, da vigilância sanitária, né? E aí, desse total, a gente encontrou 375 PLs referente à vigilância sanitária, que foi, de fato, o foco desse trabalho, né? E aí, o período analisado desses 375 PLs, ele vai de 1989 até agora, né? O mais recente, a busca mais recente, foi no dia 17 de agosto de 2018, né? E aí você percebe ali que você tem uma maior incidência, uma maior frequência em 2015, seguido de 2016, que representa cerca de 14% desses PLs
foram apresentados em 2015, e cerca de 9% do total desses 375 foram apresentados em 2016, né? E aí, desses 375 PLs, dentro da nossa classificação, a gente tem ali que mais de 58% ali fazem parte mesmo da vigilância sanitária, né? E distribuído também pelos destaques, né? Que a gente vê ali 34%, que é a segunda maior incidência, está no destaque do Visa Medicamentos, que a gente chama de VISMED, né? 6% está concentrado ali em serviços de interesse à saúde, e apenas 4% desse total de 375 faz parte da Visa Patentes, né? Ou seja, é a menor incidência. A gente percebe mesmo que a concentração mesmo maior está no subtema da vigilância sanitária. Aí, esse terceiro gráfico, a gente tenta mostrar aqui a frequência dos PLs ativos, né, relacionados à vigilância sanitária. Aqui eles estão distribuídos conforme o regime de tramitação, ou seja, se eles são tidos como ordinários, prioridade, ou se são de caráter de urgência, né? E dentre esses, né, o que a gente percebeu, o que os gráficos aqui mostram, é que, com certeza, a maior frequência é em caráter ordinário, né? Seguido ali, e é onde está seguido ali pela prioridade, ali um pouco mais, quer dizer, menos, desculpa, né? E, obviamente, a distribuição também é pelos o subtema Visa Medicamentos, Visa Patentes e Visa Serviços de Interesse. Mas todos eles, independentemente dos subtemas e dos destaques, são majoritariamente em regime ordinário, né? Aí, dentre esses, o que dá para perceber também, né, ainda nessa amostra de 375 PLs, é a frequência, né, por tipo de apreciação, ou seja, desses 375% PLs, 63 ainda estão sujeitos à apreciação conclusiva pelas comissões, né, e apenas 37% estão sujeitos à apreciação do plenário. Outro gráfico que é interessante mostrar também é a incidência, por exemplo, desses projetos de leis dividido pelas regiões, pelos estados brasileiros, né? E aí a gente vê aqui que a maior frequência, de fato, acontece basicamente nas duas metrópoles brasileiras, né, que é ali, em primeiro lugar, de São Paulo, com praticamente praticamente 21% de todos os PLs apresentados foram propostos pelos estados de São Paulo, né, e 13% pelo estado do Rio de Janeiro, né? E aí uma outra classificação que a gente fez se deu para verificar a frequência, por exemplo, dos partidos que, de fato, tinham maior incidência em propor esses projetos de leis na área da vigilância sanitária, e a gente observou aqui que o PMDB ele está em primeiro, assim, em relação à frequência, né, seguido ali o segundo de maior frequência ali, a gente tem o PT, o PSDB, que
tem uma variação muito pouca entre eles, mas, com certeza, o PMDB foi o partido com maior incidência, né, de maior destaque, aí foi o partido que mais propôs os projetos de lei na área da vigilância sanitária. Bom, com isso, a gente pode tirar algumas pequenas conclusões, né, do que foi esse trabalho, e aí, uma delas é que a identificação, né, do conteúdo de todas as proposições, né, normalmente relacionadas à vigilância sanitária, por meio da metodologia empregada pelo GPE, né, constata o quê? Que é possível a gente monitorar, por exemplo, esses projetos de leis de acordo com o conteúdo deles, né, e monitorar seus fluxos de tramitação nos diversos locais onde eles estejam, de acordo com o conteúdo desses projetos de lei, né, e que com isso é possível, sim, contribuir, né, para uma organização da agenda no local em que esses PLs de fato estejam, né, de forma a tentar oferecer alguma consistência e transparência aos debates de políticas públicas que tenham o objetivo aí a vigilância sanitária, ou que estejam atreladas a esse tema aí, né, enfim, as políticas públicas como um todo. É isso, uma das referências que a gente usou para o nosso trabalho foi o manual de classificação, né, das proposições legislativas relacionadas à saúde, que foi um trabalho aí produzido pelo grupo do GPE Saúde, né, aí pelos nossos membros, que é o Cláudio, o Gomes, né, a Mônica, também o Marcelo, enfim, todas as pessoas que compõem o nosso grupo. Então é isso, obrigada, até mais. Depois. Eu agora gostaria de solicitar a quem apresentou para ocupar aqui a mesa, que nós temos um bom tempo, né? Nós estamos no horário, nós temos meia hora para perguntas, debates, comentários. E nós, se for possível, poderia apagar aqui a tela, por favor. Obrigado. Bom, então podemos começar com a colaboração de vocês, né, da plateia. Alguém teria alguma pergunta para um dos nossos apresentadores, apresentadoras? Cassiano, por favor. Primeiro, eu não entendi muito bem o que é a produção legislativa do trabalho. A aprovação pelas comissões legislativas, no plenário, a aprovação definitiva na Câmara. O que é a produção? Bom, boa tarde. Qual é o seu nome? Cassiano. Desculpa. Bom, Cassiano, a gente entende como produção legislativa as PLs que são produzidas e que são de autoria dos deputados federais da região norte, apresentadas por eles. Exatamente. Entendeu? A gente entende isso como produção legislativa, afinal de contas, é produção. Pode não ter sido ainda passada por várias tramitações, mas ainda é produção deles. Então, o nosso projeto visa ver o que eles estão produzindo, a quantidade que eles estão produzindo e o teor do que eles estão produzindo. Então, a gente utiliza o portal da Câmara dos Deputados como base, acessando por estado, por ano e o nome do deputado que está propondo. Mais alguma dúvida? Vocês trabalham também uma evolução na apresentação de propostas. Isso, sim. E aí você trabalha algumas hipóteses.
Sim, Uma delas não seria um cenário político favorável. sim. Também quero saber o que o diferencia do político anterior, o que isso teria repercussão, né, nessa produção. Sim. Como que o cenário econômico ou político influenciaria a apresentação de propostas se não existe algum, não existiu? A apresentação de propostas existe simplesmente a relação do. Então, eu queria entender qual que é assim, a profundidade mesmo, que emprego a gente pode fazer desse conceito de produção baseado simplesmente na apresentação. Sim, eu entendo a sua pergunta. Bom, nesse sentido de o que está sendo produzido, como está sendo produzido e como definir, né, essa questão, a gente foca no fato de que esse contexto econômico, esse contexto político, fatores externos influenciam no que é produzido. Então, um contexto econômico que a gente vinha antes desse período de 99, a gente ainda estava com o processo de redemocratização, né? A Constituição a partir de 88. Então, o foco do Brasil antes disso era um outro foco, não era o mesmo foco a partir de 2003. Então, a partir de 2003, nós temos o primeiro mandato do governo Lula. E, como eu disse, no período de 2007 a 2010, que houve o pico de produção, em 2008 teve a aprovação desse plano de desenvolvimento da Amazônia. Então, provavelmente, esse plano, é uma das hipóteses que a gente desenvolve, influenciou os parlamentares a produzir mais, porque é o que o plano de desenvolvimento da Amazônia foca isso, o desenvolvimento da Amazônia, uma maior produção sobre a Amazônia e um melhor desenvolvimento econômico e social. Então, força meio que os deputados federais, principalmente dessa região, não excluindo os deputados federais das outras regiões, mas a produzir algo a mais sobre essa região. Em relação ao fator econômico e o porquê disso influenciar na produção legislativa, o porquê da gente achar que isso é uma variável importante, é o fato de como que eu disse, entendeu? Antes, o foco do Brasil, por exemplo, antes de 2003, antes de tudo isso, era o plano real, era a questão econômica. Nós estávamos passando por uma crise muito grande, então nós precisávamos de um plano. Então, a partir dessa consolidação do plano real, os deputados, quem estava à frente do governo, teve que apresentar um novo olhar para as outras áreas. Teve que tirar um pouco do foco econômico e começar a focar em áreas como meio ambiente, educação e saúde, para desenvolvimento social, não só a questão econômica. Então, é importante frisar isso, né? Que quando o Brasil, quando o país passa por uma crise, é necessário, e os esforços são medidos para solucionar essa crise. Agora, quando essa crise meio que é passada, né? Quando a gente consegue superar esse problema, aí começa a se desenvolver políticas e a pensar as outras áreas. Eu respondi ou você ainda tem mais alguma coisa? A parte econômica eu entendi. A gente teve uma coisa muito bem. Estabilidade política e, inclusive, permitiu a aprovação dessas normas que enfrentavam a falta de estabilidade econômica. Eu entendi o que é um divisor de águas para considerar 2003 para trás como sendo política favorável, 2003 para frente como política favorável. Foi só essa a minha dúvida. Não, no caso, fica claro também que o PMDB é um partido que está em todos os estados, né? E aí você sabe que, apesar de ser um partido que é considerado meio que de centro, né? Meio flutuante, a partir de 2003, eles têm uma aliança com o PT. Então, a gente sente que a maior bancada era constituída por partidos do PMDB e do PT. Então, é um contexto, se o governo meio que está com uma base boa, como ela falou, sobre o presidencialismo de coalizão, né? Se você tem uma boa relação executivo e legislativo, provavelmente você vai ter uma maior produção de leis, já que não tem tantos conflitos, digamos, nesse sentido. Mais alguma pergunta? Ronaldo. Meu nome é Ronaldo, estou na casa, queria parabenizar os colegas que votaram, só pelo tema saúde, sente a importância, né, a relevância de você tratar disso aqui na casa. A gente vê que a situação lá na ponta precisa de muito conserto, muito ajuste. Eu queria fazer uma pergunta para a Nívia, sobre o trabalho dela. Você apresentou lá os dados do ACIR, não sei se eu não peguei, mas assim,
a produção legislativa, ela aumenta. Não sei se o Assir Almeida, você chegou já a ler lá, vou perguntar para você então. Ela aumenta essa produção, né, apresentada pelos parlamentares, né, ela chega a aumentar. Se isso ele explica se isso é em função, principalmente das comissões, né, pelo trabalho condicional, vamos dizer assim. Seja, então, se você, no seu trabalho na área de saúde, se as comissões, no caso a Comissão de Seguridade e Saúde, ela tem, se conseguir identificar um papel relevante da Comissão de Seguridade e Saúde, né, na produção da temática, é competência dela, ou se realmente a matéria saúde ainda vai ser decidida sempre pelo plenário. Se ela chegou a ver essa importância, essa relevância da comissão, ou fica a cargo do plenário ainda o exercício, né, em relação à saúde. Mas a sua dúvida é em relação às proposições de autoria do Executivo ou do Legislativo? Por quê? Você mostrou no caso do ACI que o lá foi dentro de função, alterou, né, que era só executiva e veio o legislativo. Né? Isso. Até meados dos anos 2000, o Executivo aprovava mais em termos proporcionais, né, do que o Legislativo. Ele conseguia maior aprovação. E a partir de meados de 2000, o Legislativo tem uma maior dominância. Dominância é a proporção do que é aprovado em relação ao total aprovado. Então, ele tem um protagonismo maior no total das políticas aprovadas. Sim, essa proporção aumenta, a proporção de normas aprovadas, esse aumento, ele é explicado pelo aumento da produção das comissões permanentes. Ele tem um gráfico também na tese de doutorado dele que mostra bem isso, que houve um aumento significativo das propostas aprovadas de forma conclusiva pelas comissões. Ele não trabalhou especificamente a seguridade, né? Eu vou trabalhar agora, mas ainda não tenho dados ainda para mostrar sobre isso. Mas o objetivo do meu trabalho de mestrado é justamente explicar esses mecanismos no campo da saúde, né, os mecanismos em que essa aprovação legislativa, das propostas de origem legislativa, ocorreram aqui, porque provavelmente a minha hipótese é de que ocorreram com cooperação do governo e da base de governo. Mais alguma? Eu queria perguntar para a Nívia, nessa questão do conteúdo, né? Desse aumento da produção do legislativo relacionado às comissões. E fazendo um paralelo com o dado da pesquisadora Andréa Freitas, que ela encontrou uma elevação muito grande nos últimos anos de aprovações de leis de caráter simbólico. Por exemplo, Dia Nacional de alguma coisa. Então, você já tem alguma percepção a respeito dessa questão de conteúdo? Se esse aumento da participação do legislativo estaria relacionada com esse tipo de conteúdo simbólico? Eu não tenho dado meu, mas o Assir Almeida estudou isso na tese de doutorado dele, e ele verificou que houve sim, que parte da dominância do legislativo é explicada pelos projetos simbólicos, mas não somente. Houve um aumento da produção, tanto na área econômica como social, de proposições aprovadas de origem do legislativo. Então, justamente por ele ter percebido isso, que na área social há um aumento da produção de origem parlamentar, que eu quero aprofundar no meu mestrado, justamente nisso, qual o conteúdo dos programas de saúde que foram aprovados e que são de origem parlamentar. Pois não. Projetos simbólicos são os de homenagem e projetos que criam dias especiais, honoríficos, projetos que são considerados de menor importância. Por exemplo, eu realmente levei um susto, né, quando vi esse trabalho, porque na época que eu estudei, aquele período 99, 2006, eu encontrei uns 25% de leis de conteúdo simbólico, mas agora estava chegando próxima a 50%,
E realmente eu fui ver o banco de dados, baixei, e realmente era isso, eram leis sobre o Dia Nacional, sei lá, de um profissional de saúde, ou da doença tal. Então, realmente, é uma questão que pode preocupar pelo nível da lei que está sendo aprovada, mas também salientando que leis estruturantes também são aprovadas de autoria do Legislativo. Mais alguma pergunta? Um exemplo maior é a PEC do orçamento impositivo, que estabeleceu o piso da saúde, é de origem parlamentar, a PEC. Pois não. A Edilene vai responder. É só um ponto só. Oi. Tá. Então, a gente, na verdade, a gente se reúne assim toda semana, né? A gente tem um fluxo assim de reuniões que ocorrem todas as quartas-feiras, né? E aí eu faço parte do grupo agora, sou uma estagiária nova, mas só que esse trabalho já vem sendo desenvolvido há algum tempo, né? E aí, normalmente, as classificações, a gente estava fazendo agora as classificações das proposições mais atuais, né? Só que, assim, normalmente essas classificações, elas ficam por conta dos estagiários, só que nessas reuniões é que são debatidas, né, algumas dúvidas, e aí os colegas, de certa forma, a gente se reúne para tirar essas dúvidas e para ver qual é a melhor classificação do PL, né? Mas, a rigor, assim, eles são lidos mesmos, né? E aí, a partir do conteúdo deles, é que ocorre essa classificação, né? Baseado já nesse manual que a gente construiu, assim, que foi construído pelo grupo, e aí a gente tenta aplicar de acordo com o conteúdo mesmo ali. Isso. Então, a Edilene já é a 11ª estagiária, quer dizer que nós já tivemos aí 11 anos, né, de trabalhos de estagiários classificando, e nós também, membros do grupo, quando vamos fazer algum estudo, nós também classificamos. Eu fiz quando fiz a tese, e outros colegas. Bom, mais alguma pergunta? Pois não. Sim. Do ponto de vista da nossa classificação, nós não fazemos assim o juízo do valor, né, daquele projeto. Simplesmente nós identificamos que é, por exemplo, um projeto sobre o Dia Nacional de alguma coisa da saúde. Aí nós classificamos como nessa categoria. Inclusive, é uma das categorias mais fáceis de classificar, porque é bem evidente. Mas, partindo assim para a teoria da ciência política, né, nós podemos perceber como um projeto de caráter, pode ser percebido como um projeto de caráter distributivista, né, em que o parlamentar ele pode estar querendo apresentar aquela proposta para satisfazer os interesses de algum grupo, alguma categoria profissional, por exemplo, quando é o dia de determinada profissão, um grupo de interesses relacionados a grupos de usuários de serviços de saúde, pessoas com determinado tipo de doença, né, que vão ter o seu dia, que vai ser chamado a atenção. Então, tem essa visão distributivista, mas também nós não podemos afastar um papel na prevenção. Tanto que esse código, essa categoria, ela está incluída no nosso grande tema de promoção e prevenção à saúde. Porque um projeto, por exemplo, do Dia Nacional da Doença tal, ele pode ser usado para
para chamar a atenção da população sobre os métodos de prevenção daquela doença. Então, a princípio, nós não podemos partir do ponto de dizer que aquele projeto é só distributivista. Pode ter, sim, uma preocupação também com a prevenção. Sim, só em estar incluída no projeto da área da saúde, né, nós poderíamos colocar como um projeto de cunho social. Não temos tempo, pode ficar tranquilo, temos tempo. Como o quê? Mito? Sim. Sociológico. Ele é apresentado, seja tanto para fins como para fins sociais. Ele poderia ser classificado como institucionalizado, ou seja, ele não. A ideia que a gente tem de um projeto de lei tem um objetivo mais amplo do que somente a prevenção. Mas ele não perderia valor por cumprir um fim social e também por servir de vitrine para o parlamentar, no sentido de... Realmente eu não saberia responder com base nessa categoria do mito, porque eu não estou familiarizado. Mas, assim, não dá para afastar uma finalidade na área preventiva, né, que seria benéfica. Não seria simplesmente para ter ganhos eleitorais. Então, último. É para eu entender. Tá? Pois. Eu poderia pegar esse projeto histórico e dizer que, embora ele não cumpra uma proposta mais ampla, ele não perde valor político, de que ele cumpre outros papéis que não aquele que seria o ideal desejado. Sim, com certeza ele tem papel político. Inclusive, alguém poderia até pesquisar por que ele vem ganhando uma frequência cada vez maior. Se ele está sendo cada vez mais frequente, inclusive, entre as leis que são aprovadas, então certamente alguém está retirando um benefício político, e ele tem um papel político. De se é simbólico, é? Não, estatística. Que diz durante dado período, tantas proposições eram. Foi, por exemplo, no trabalho da Andréa Freitas, que ele está publicado. Eu não sei se na tese da Márcia Cruz, que foi defendida recentemente também. E na própria tese do Assir Almeida, de 2018. Isso. E na minha tese, só que vai estar mais antigo um pouco, né? Na minha tese de 2011 também, eu fiz a classificação por simbólico também. Tem o trabalho de Sabag também, né, professor? O Sabag. Que está publicado na Elegis. Eu queria fazer uma pergunta para a Beatriz, que é sobre a tipologia que vocês utilizaram, né? Porque nós estamos conversando sobre tipologia da saúde e vocês utilizaram o meio ambiente. Então, vocês, na sua metodologia, vocês adotaram a classificação que já estava presente na base de dados da Câmara. Aí, a minha pergunta é se essa classificação da base da Câmara já foi suficiente para vocês, ou se vocês detectaram algum PL depois que vocês acham que
deveria estar presente na base de meio ambiente e não estava. Então, é isso que eu gostaria de perguntar. Sim, a gente teve alguns problemas em... Não sei se tá ligado? Tá. Uhum. Sim, a gente teve alguns problemas em relação a isso, em observar que algumas coisas que estavam relacionadas ao meio ambiente, teoricamente, não seriam de meio ambiente, mas a gente preferiu usar a classificação que a Câmara faz, até justamente para essa parte metodológica mesmo, para a gente ter como base não uma classificação inventada pela gente, sem nenhuma base para isso, mas sim uma classificação que é posta pela Câmara dos Deputados. Então, porque até como a gente trabalha com produção legislativa dos deputados, então poderia surgir, olha, mas a Câmara classifica como meio ambiente, então quem é você para dizer que não é, né? Sim, a gente utiliza a classificação deles. Mais alguma pergunta? Marcelo. Interessante também, parlamentar é um argumento político de aprovar um projeto. E é muito mais fácil você aprovar um desse que aprovar um projeto estruturante. Que o estruturante seja muito mais. Então, eu entendo que isso também motiva o parlamentar a procurar esse projeto. Não ter uma tramitação rápida, eu não tenho estatística, mas certamente a tramitação é bem mais rápida. Então, a gente não passa pelo plenário e aquilo ali aprovou a lei. Não só por isso, acho que é um esforço institucional também. Se tem essa elevação súbita, parece que houve uma tentativa de pauta positiva. Sim. A pauta mais fácil de ser colocada é efetivamente o projeto de lei. Não era só esforço de parlamentar. Eu não sei se teve mais apresentação por esse código, ou se teve mais aprovação desse código. Isso é um dado que eu não sei se mas eu percebi durante um determinado momento aqui, um esforço de criar uma pauta positiva a qualquer custo. E isso é muito barato, né? Para você. Eu lembro do estudo da tese que esse tipo de projeto era predominantemente aprovados por meio das comissões. Lembro também que, olhando para a base de dados, a coalizão também era muito participante. Eu pensei que esse tipo de assunto ia dar margem para a participação da oposição, né, na aprovação, mas não, a coalizão também dominou nesse tipo de projeto. E eu lembro também que os autores eram tanto do Senado quanto da Câmara, e inclusive a taxa de aprovação desse tipo de projeto no Senado chegava a ser maior do que na Câmara, né, que a gente imagina que o Senado trata de... E outro dado também que eu vi, olhando para o banco mesmo, é que os autores dessas leis simbólicas, eu imaginava que fossem parlamentares menos conhecidos, mas não, eram líderes, eram políticos de projeção. Então, eu imaginava que esse tipo de assunto ia ficar para a oposição, para parlamentares menos conhecidos, mas não, até neles a coalizão predominou e os recursos de poder foram usados para que eles fossem aprovados também. Bom, tem mais alguma pergunta? Então, eu agradeço a todos, já agradeço aos participantes. Obrigado a todos.